Olá, irmãos, bom dia, graça e paz. Seja bem-vindo a mais uma aula da nossa Escola Bíblica. Eu sou o pastor Wagner Dionísio e esse aqui é o nosso canal de estudos da Igreja do Nazareno, Comunidade Leste e também Comunidade Monte Aprazível. Você é sempre muito bem-vindo aqui. Se porventura você estava passando aqui, é a primeira vez que você assiste os nossos vídeos, estava procurando no YouTube algum conteúdo e encontrou esse vídeo, você também é muito bem-vindo aqui. Nós estamos num panorama bíblico, aprendendo sobre todos os livros da Bíblia. Nós vamos aprender hoje sobre a carta de Paulo a Tito. Então, se você está assistindo esse vídeo agora, vai lá e dá uma olhada nos vídeos anteriores que você vai encontrar todos os livros da Bíblia antes de Tito, que já estão gravados e a aula está disponível para você poder assistir. Amém? A nossa aula dura em torno de 30 a 35 minutos e você também é nosso convidado a ficar conosco. Eu quero poder orar. Pai, obrigado por esse dia. Nós queremos te louvar, nós queremos engrandecer ao Senhor, Jesus, pelos cuidados. Nós queremos te louvar, Senhor Pai, pelas oportunidades, pela oportunidade que o Senhor nos está dando hoje, de conhecer mais acerca do Senhor, de poder nos aproximar de Ti, acerca do conhecimento da Tua Palavra. Pai, abre o nosso entendimento, usa a minha vida, Senhor, como Teu instrumento. Usa a minha vida, Senhor Pai, para levar o conhecimento aos Teus filhos, que agora me assistem através do YouTube, nas suas casas, nos seus carros, no seu trabalho. Pai, em nome de Jesus, abra o entendimento. Onde estiver uma pessoa, Senhor Pai, com desejo, com sede, com fome por conhecer mais de Ti, que essa pessoa seja cheia do conhecimento, seja cheia da Tua presença neste dia, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Vamos lá, então. Nós já aprendemos na aula passada a segunda carta de Paulo a Timóteo e agora nós vamos entrar para a terceira das cartas pastorais. Lembra que nós chegamos a comentar aqui em uma das aulas sobre as cartas pastorais, que eram as cartas de Paulo direcionadas a pastores, né? Que era Timóteo, primeira e segunda carta, e agora Tito, tá? Então vamos lá, nós vamos aprender essa carta, que é uma carta pequena, 3 capítulos, tá? Bem curta, mas com conteúdo bem relevante aí, com bastante conhecimento para mim e para você. Bom, então a carta é muito clara, foi Paulo que escreveu, ele já diz aqui no versículo 1 do capítulo 1, Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, segundo a fé dos eleitos de Deus. Então foi Paulo que escreveu. Ele escreveu aproximadamente no ano de 62 a 65 depois de Cristo. Lembra que na aula passada nós já ensinamos a contar esses anos, né? Então quando diz depois de Cristo, não é depois da morte de Cristo, mas depois do nascimento de Cristo. Então, se é no ano 62, aproximadamente 30 anos depois da morte de Cristo. Bom, e essa carta, ela foi escrita para Tito. Quem foi Tito? Tito, ele era um cooperador, era um filho na fé de Paulo, assim como Timóteo também era, e era um cooperador com o ministério de Paulo, né? Alguém que fez algumas viagens missionárias com Paulo, era alguém de caráter ilibado, Paulo vai chegar a citar aqui nessa carta, era alguém de confiança de Paulo. Olha só, vamos lá, no versículo 4 do capítulo 1 ele diz assim, ó, para quem ele está escrevendo, né? A Tito, meu verdadeiro filho, segundo a fé que nos é comum, graça e paz da parte de Deus e de Cristo Jesus, nosso Salvador. Então observa que Tito, ele era alguém que era fiel a Paulo, a ponto de Paulo falar, olha, é o meu verdadeiro filho, né? Aquele a quem se comporta como um filho, né? Sendo fiel a mim. Então, e o objetivo dessa carta era orientar Tito. Tito, ele tinha ficado numa igreja que era na ilha de Creta, nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso. E a intenção dessa carta era orientar Tito de como lidar com aquela igreja, né? A respeito também de organizar líderes ali, diáconos, para poder tocar aquela igreja e também para combater algumas falsas heresias que estavam circulando naquela época. Bom, agora deixa eu falar um pouquinho com você sobre Creta, tá? Creta é uma ilha, inclusive ela existe até hoje, hoje ela faz parte da Grécia, é uma das maiores ilhas
da Grécia, né? Naquela época ela era controlada pelo Império Romano, né? Não fazia parte da Grécia, mas sim do Império Romano. Na ilha existiam várias cidades, é uma ilha até grande, mas era uma ilha onde os cretenses eram pessoas más. Paulo vai dizer aqui, eram insubordinados, rebeldes, mentirosos, eram pessoas assim moralmente terríveis, né? Eles tinham uma característica muito ruim, né? Não eram homens de direito. Então é para essa igreja, para esse contexto, para essas cidades, né? Que eram várias cidades na ilha de Creta, que Paulo está escrevendo, né? Dando orientação a Tito como lidar com essas pessoas. Inclusive, nós vamos ver algumas orientações de Paulo de como alguma classe de pessoas devem se manter, devem se conter na igreja, né? Como que eles devem se comportar na igreja. Bom, vamos lá. Nós já falamos, é uma carta pastoral com 3 capítulos, porque foi escrita a um pastor, né? Não é só porque é uma carta pastoral que deve ser lida apenas por pastores. Não, aqui tem muito ensinamento para mim e para você, para pessoas que não são pastores, pessoas comuns, né? Então tem bastante ensinamento para você. Eu falei pessoas comuns, dá a impressão que pastor não é uma pessoa comum, né? Pastor também é uma pessoa comum. Então a carta é para todos nós. Bom, vamos lá. Qual que é o tema central dessa carta? Os temas centrais, né? Que são vários temas centrais dessa carta. Primeiro tema, Paulo vai falar sobre a sã doutrina, né? Sobre a doutrina sadia, como que deve ser. Paulo vai explicar um pouco sobre isso. Ele vai falar também sobre o caráter dos líderes cristãos, como deve ser o caráter, como deve ser escolhido os pastores e os líderes cristãos. Só por conhecimento, se a pessoa conhecer acerca da palavra, ela já está apta para ser um líder. Paulo vai explicar aqui, nós vamos tratar com detalhes. Vai falar também sobre a boa conduta, né, da fé e também sobre o bom testemunho de cada um no evangelho. Vai falar sobre a graça de Deus que salva e transforma, né? Ele vai enfatizar sobre a salvação por meio da misericórdia e da graça, né? Não pelas obras, nós vamos também tratar sobre isso aqui. E ele vai falar sobre a rejeição das discussões inúteis. Eu acho muito importante, muito interessante isso. Eu também quero falar com detalhes. Bom, vamos lá então ao conteúdo desta carta. São só 3 capítulos, mas nós vamos nos aprofundar nesse conteúdo. Bom, primeiro capítulo 1, Paulo vai falar sobre a ordem na igreja, né? Então olha só o que diz o versículo 5. Olha, por esta causa, ele está dizendo a Tito, né? Tito, por esta causa eu te deixei em Creta, para que pusesse em boa ordem o que ainda resta e de cidade em cidade estabelecesse presbíteros como já te mandei. Observa que a cidade, nessa época, a igreja estava passando por um momento de decadência, porque ele diz assim, olha, vai lá e coloca ordem naquilo que ainda resta. A coisa está tão feia, vai lá e coloca ordem naquilo que ainda resta, no que sobrou da igreja em Creta, né? Então ele diz assim, versículo 6, aquele que for irrepreensível... deixa eu ler o finalzinho do capítulo, versículo 5, para dar contexto. E de cidade em cidade estabelece presbíteros como já te mandei. Ou seja, olha, então agora você vai estabelecer presbíteros, né? Como devem ser esses presbíteros? Aquele que for irrepreensível, marido de uma só mulher, que tenha filhos fiéis, que não possam ser acusados de dissoluções, de divisões, nem são desobedientes. Lá em Timóteo ele fala algo parecido com isso aqui. Ele está dando a mesma direção para Tito. É necessário que o bispo, né, que o pastor, seja irrepreensível como um dispenseiro de Deus, não soberbo, nem irascível, ou seja, não pode se irar fácil, né? Nem dado ao vinho, e nem espancador, nem cobiçoso, nem de torpe ganância,
ele deve ser hospitaleiro, amigo do bem, sóbrio, justo, piedoso, temperante, deve reter firme a fiel palavra, que é conforme a doutrina, para que seja poderoso tanto para admoestar na sã doutrina, como para convencer os contradizentes. Então, olha só, Paulo dando a Tito, seu filho na fé, a direção de como escolher pastores e líderes da igreja. Olha, Tito, os pastores e os líderes, né, os presbíteros, devem ter estas características que eu estou te dizendo, que nós acabamos de ler. Então, essa aqui é uma ordem que Paulo dá. Olha, vai lá, coloca a ordem na igreja, naquilo que ainda sobra, que resta da igreja, e coloca a ordem, escolhe homens para poder direcionar a igreja, e homens que sejam segundo essa característica que eu estou te dando, né? Bom, ele vai também aqui falar sobre, no mesmo capítulo, capítulo 1, sobre a advertência contra os falsos mestres, né? Olha só o que ele diz, ó. É preciso, versículo 11, é preciso tapar-lhes a boca, porque transformam casas inteiras ensinando o que não convém, por torpe ganância. Ou seja, lá, Tito, tem pessoas que é necessário que você vá lá e tape a boca deles. Por quê? Porque eles estão pregando heresias, eles estão pervertendo as casas. Nossa, só entrava a língua aqui. Estão pervertendo as casas. E eles estão pregando por torpe ganância, estão pregando coisas que não convêm. Então você também precisa ajustar isso. Além de escolher pastores segundo essas características que eu lhe dei, você precisa também combater a heresia que está sendo pregada naquele lugar. Então olha só que missão de Tito, né, nessa ilha de Creta. Bom, outra coisa também que ele vai dizer no versículo 16 é a repreensão contra aqueles que professam conhecer a Deus, mas não dão testemunho. Olha só o que diz o versículo 16, olha que grave isso. Olha, professam conhecer a Deus, mas negam-no pelas suas obras, sendo abomináveis, desobedientes e reprovados para toda boa obra. Né? Imagino que você conheça alguém que se diz cristão, né? Que com a sua boca ele fala, não, eu sou cristão, eu sou evangélico, eu sou crente, seja lá qual palavra você quer dar para isso, mas as suas atitudes negam isso. Ainda ontem, pela manhã, o Benjamin estava contando, só um ato que aconteceu aqui, um fato que aconteceu, o Benjamin estava contando de um amigo. Ele falou, pai, lá na escola que eu ia, lá no colégio tal, tinha um menino que fazia isso, umas coisas que não eram tão legais. E você não acredita, pai, agora ele está no colégio que eu estou, eu vi ele. Eu falei, filho, mas ele é cristão? Porque o Benjamin estuda num colégio cristão. Eu falei, mas ele é cristão? Ah, não parece não. Então olha só que legal, uma criança vendo que por mais que ele se diz cristão, mas não parece ser cristão, porque as atitudes dele não diz isso, né? E assim, nós precisamos tomar esse cuidado. Será que as nossas obras têm dito que nós somos cristãos? Será que as nossas obras elas têm gritado maior do que aquilo que nós falamos, né? Porque o nosso exemplo fala mais alto do que aquilo que sua boca diz. Talvez eu fale, não, eu sou crente, eu sou cristão, mas e o seu exemplo? E o nosso exemplo? Como tem sido? Você tem sido um cristão de boas obras? Paulo aqui está dizendo para Tito, olha, repreende essas pessoas, porque eles professam conhecer a Deus, mas negam pelas suas obras, sendo abomináveis, desobedientes e reprovados para a boa obra. Olha, se atente com essas pessoas. Bom, vamos lá, para o capítulo 2, Paulo ele vai dizer sobre a vida cristã no cotidiano, né? Então ele vai dar algumas direções para Tito do comportamento de algumas pessoas dentro da igreja, como deve ser,
Dentro da igreja aqui não é dentro do culto, né? Dentro do templo, mas dentro da comunidade cristã, dentro do dia a dia, o cotidiano, na vida cristã, como é, coisas práticas. Olha só o que Paulo diz a Tito. Tito, vai lá e faz o seguinte, versículo 2 do capítulo 2. Exorta os velhos a que sejam temperantes, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor e na constância. Ou seja, olha, aos idosos, você digam para eles, você exorta eles que eles sejam temperantes, que eles sejam respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor e na constância. As senhoras, né, as mulheres, você diz para elas, semelhantemente, sejam sérias no seu viver, como convém às santas, não caluniadoras, não dada a muito vinho e mestras do bem, ou seja, que sejam mulheres de bem. Dá esse conselho a elas, vai lá e exorta elas para que sejam assim. Bom, então poderão ensinar as mulheres novas a amarem seus maridos e filhos, a serem sensatas, honestas, boas donas de casa. Olha só as características da mulher, segundo a característica que Paulo está dizendo a Tito, né? Boa dona de casa, bondosa, submissa a seus maridos, para que a palavra de Deus não seja blasfemada. Queridos, isso aqui é a palavra de Deus. Isso aqui é a direção de Deus para mim e para você. Talvez você diz, pastor, mas não é algo pontual para aquela igreja aqui? Não. Aqui é algo geral. Por quê, pastor? Por que nós chegamos a essa conclusão? Porque você estuda o contexto da carta. Você estuda para quem foi escrito. Você estuda o contexto da igreja. E aqui é muito claro que as mulheres devem ser dessa forma, né? Submissa ao seu marido, boa dona de casa, bondosa, para que a palavra de Deus não seja blasfemada. Agora também tem a característica do homem. Olha só o que ele diz, versículo 6. Exorta semelhantemente aos moços que sejam, olha, atenção, moderados, e em tudo te dá por exemplo de boa obra. Na doutrina mostra integridade e reverência. Ele está dizendo assim, diga aos moços que sejam moderados. E agora, Tito, você, olha, em tudo, você se mostra como exemplo. Olha só como Tito tinha que ter um caráter ilibado, né? Uma conduta irrepreensível. Porque Paulo chega a dizer assim, agora você se põe como exemplo. Está dizendo aos moços? Então diga para os moços, olha para mim, seja como eu sou. Olha que pesado, né? Pesado, mas real. Nós, pastores, líderes, devemos ter a coragem de dizer isso. Olha para mim, haja como eu ajo, faça como eu faço. Assim como Paulo fazia e como ele instruiu Tito a também fazer. Olha só o versículo 8. Linguagem sã e irrepreensível, para que o adversário seja envergonhado, não tendo nenhum mal que dizer de nós. Exorta os servos a que sejam obedientes aos seus senhores, sendo agradáveis em tudo, não os contradizendo, não defraudando, antes mostrando perfeita lealdade, para que em tudo seja ornamento da doutrina de Deus, nosso Salvador. Olha só o que ele está dizendo aos servos. Aqui ele usa a palavra servos, mas nos dias de hoje nós podemos, deixa eu dar uma olhada no tempo aqui, nos dias de hoje nós podemos trazer para os trabalhadores, para os funcionários, aquele que tem um patrão, aquele que serve alguém. De certa forma, nós sempre servimos alguém, né? Os funcionários servem a seus patrões. E também, da mesma forma, os patrões também, de uma forma ou de outra, servem a seus funcionários, né? Então, isso aqui é para todos. Olha só o que ele diz. Olha, exorta aos servos que sejam obedientes aos seus senhores, sendo-lhes agradáveis em tudo, não contradizendo. Ou seja, se alguém superior a você te deu uma ordem, te deu uma direção, não contradiza isso. Não faça ao contrário daquilo que aquele senhor disse, né?
Porque o que nós vemos hoje são funcionários, vamos usar essa palavra funcionários, mas são pessoas que servem a outras, que são infiéis, que falam mal, estão lá trabalhando, mas falam mal dos seus patrões, estão lá nas casas prestando algum tipo de serviço, mas dizem palavra mal contra aqueles que estão lhe dando serviço. Ele diz assim no versículo 10, olha, não defraudando, ou seja, não roubando, mas antes, tendo perfeita lealdade, para que em tudo seja o ornamento da doutrina de Deus, nosso Salvador. Como você tem se comportado em relação a isso? Como você tem se comportado em relação a alguém superior a você? Porque todos nós temos alguém superior. Todos nós. Ah, mas o fulano de tal é dono da empresa tal, é pastor presidente da igreja tal. Cara, ele tem alguém que é superior a ele. Ou mesmo alguém que é inferior a ele, ele também deve tratar da mesma maneira. Então, como que nós temos lidado com isso? Como você tem feito isso? Olha só, Paulo dando o conselho aqui, né? Bom, ainda aqui no capítulo 2, ele vai dizer sobre a graça, né? A graça de Deus nos ensina a renunciar à impiedade. Olha só o versículo 11. Pois a graça de Deus, ele está dizendo, ele está complementando aquilo que ele disse ainda há pouco. Pois a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos os homens. Ela nos ensina a abandonar a impiedade e as paixões mundanas, para que vivamos neste presente século de forma sóbria, justa e de forma piedosa. Ou seja, outrora nós éramos distante disso. Outrora, quando não conhecíamos a graça de Deus, nós éramos aqueles que falavam mal dos patrões, nós éramos aqueles que não eram obedientes, nós éramos aqueles que não se comportavam aqui na comunidade cristã, como ele disse, mas agora a graça de Deus nos alcançou e ela nos dá condição, ela nos ensina, versículo 12, ele diz, nos ensina a abandonar a impiedade e as paixões mundanas, para que vivamos nesse mundo, nesse presente século, de forma sóbria, justa e piedosa. Ou seja, se você agia dessa forma que ele condenou nos versículos anteriores, agora que você está diante da palavra de Deus, é tempo de mudar. É tempo de repensar. Será que eu tenho sido assim? Será que essa minha postura tem agradado a Deus? Porque não adianta você querer levar uma vida cristã dentro da igreja. A sua vida cristã, ela é mostrada lá fora. Na igreja nós apenas nos reunimos, né, no templo para cultuar a Deus. Mas a nossa vida cristã ela é demonstrada no nosso dia a dia, né? Na nossa casa, no nosso trabalho, nos nossos familiares. Bom, no capítulo 3, o último capítulo que nós vamos falar, Paulo também vai falar algumas coisas bem interessantes, né? Primeiro, ele diz sobre a sujeição das autoridades. Versículo 1, ele começa assim: lembra-te que se sujeitem aos governadores e às autoridades, sejam obedientes e estejam preparados para toda boa obra. Olha só. Nós estávamos falando no capítulo 2 sobre mais ou menos o mesmo assunto, sobre ser obediente, sobre se sujeitar a uma autoridade, sobre ouvir a voz de alguém. E por mais, querido, olha só, ouve isso, por mais que aquela pessoa, talvez você diga assim, pastor, mas você não conhece o meu patrão é injusto. Pastor, mas você não conhece o meu patrão. Como que eu vou obedecer uma pessoa que é da forma que meu patrão é? Querido, então o meu conselho para você, ore a Deus e procure um emprego melhor, um lugar melhor para você. Ah, pastor, mas você não sabe como o meu pastor é. Talvez tenha alguém de outra comunidade nos assistindo, né, de outra igreja. Mas você não sabe como o meu pastor é. Como que eu vou ser submisso a alguém como o meu pastor? Bom, então, se você acha isso, o conselho que eu te dou é ore a Deus e procure um outro lugar para você estar, porque você não pode estar debaixo de uma autoridade e não obedecer. Você não pode estar debaixo de uma autoridade, seja ela eclesiástica, espiritual, seja ela profissional no seu trabalho e não obedecer. Você está contra o princípio da palavra de Deus. Então, se você acha que o seu patrão, o seu pastor, seja lá quem for que exerce a autoridade na sua vida, está
contra a palavra de Deus ou está te dando ordens que não convém você como cristão fazer, então procure outro lugar para estar. Mas que você deve procurar alguém que seja exemplo para que você obedeça e se sujeite a isso. Olha só, lembra que se sujeite aos governadores, às autoridades, sejam obedientes. Aqui Paulo não está dizendo assim, ó, se sujeitem às autoridades só se ela for boa. Olha, se a autoridade for uma autoridade cristã, se for um homem reto, um homem justo, você se sujeita. Paulo não está dizendo isso. Ele está dizendo se sujeite aos governadores, às autoridades, a todos. Isso é papel nosso. Ah, mas a pessoa é injusta, pastor, mas aí Deus vai lidar com ela. Deus vai tratar aquela pessoa. Se você for fiel, Deus vai olhar o teu coração. Né? Deus vai olhar, talvez você vai dizer, pastor, eu tenho um gerente, eu tenho um patrão que eu faço tudo certinho, o cara é tão injusto comigo. Querido, no tempo certo Deus vai te honrar, porque você está trabalhando acima de tudo para Deus. Aquela pessoa que está sobre você, né, sobre você, com autoridade sobre a tua vida, é apenas um instrumento. Você está servindo primeiro a Deus. E outra, você confia em quem? No seu patrão? Ou você confia em Deus? Então, no determinado momento, Deus vai te honrar se você acha que você está sendo injustiçado. Mas não deixe de honrar as autoridades. Não deixe de se sujeitar. A palavra não é honrar, não. A palavra é se sujeitar às autoridades, tá bom? Então, esse é o conselho do capítulo 3, um dos conselhos, né? Outra coisa, Paulo vai dizer aqui, ele vai deixar claro que nós devemos lembrar do estágio pecaminoso que nós já estivemos. Olha só, versículo 3. Outrora, nós também éramos insensatos, desobedientes, extraviados, servindo às várias paixões e prazeres, vivendo em malícia, inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Né? Paulo vai lembrar aqui como era o nosso estágio pecaminoso antes da salvação. Né? Olha, vocês precisam se sujeitar à autoridade, né? No mesmo, um depois do outro, um versículo depois do outro. Ah, mas o meu patrão é injusto. Mas olha, outrora nós também éramos injustos. Olha o que ele está dizendo. Nós também éramos insensatos, nós também éramos desobedientes, nós também servíamos às paixões, às várias paixões e prazeres, vivendo em malícia, inveja, odiosos e odiando uns aos outros. Né? Então ele vai lembrar de como nós éramos antes da graça. Ele também vai deixar claro no versículo 5 aquilo que nós já falamos em vários textos aqui. Se você lembrar as últimas aulas, nós falamos várias vezes sobre isso, né? Que a salvação ela é pela graça, pela misericórdia e não pelas obras. Olha só, Paulo de novo tratando esse assunto aqui, versículo 5. Olha, não por obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, ele nos salvou mediante a lavagem da regeneração. Olha que legal essa palavra. Mediante a lavagem da regeneração e da renovação pelo Espírito. Ou seja, Deus fez uma lavagem em você, te transformou. Você agora é nova criatura e não foi pelas suas obras. Foi pela graça e pela misericórdia. É isso que o texto aqui está dizendo. Bom, para a gente entrar aqui para o finalzinho da aula já, os últimos minutos de aula, eu quero falar sobre duas coisas muito importantes. Muito importante. Primeiro é o versículo 9. Olha só o que diz o versículo 9. Ele está dando conselho para Tito, né? Tito, olha, mas evita questões tolas, genealogia e contendas e debates acerca da lei, porque são coisas inúteis e vãs. Olha só que conselho. Ele está dizendo assim, Tito, evita ficar em discussão tola, porque lá na igreja, olha o conselho dele, lá na igreja vai acontecer de ter pensamentos diferentes. Evita ficar discutindo a lei, evita ficar discutindo debate acerca de genealogia,
Porque tudo isso é discussão vã e inútil. Olha só, nos dias de hoje, vamos trazer para a língua de hoje, né? Para aquilo que nós entendemos. Ele está dizendo assim, olha só, você fica evitando discutir teologia. Quem sabe mais, quem sabe menos. É necessário que nós conheçamos a palavra para nos portarmos de forma correta diante daquilo que Deus quer de nós. É necessário. Mas ficar discutindo, porque eu sou calvinista, porque eu sou arminiano, porque eu sou... Querido, isso é tão... Talvez você não está entendendo essas palavras, você não precisa entender, vai ter um momento certo de você entender isso. Mas isso é tão pequeno, isso, Paulo está dizendo, isso é inútil, isso é vã. Ele não está dizendo que nós não devemos conhecer, não está dizendo para Tito assim, olha, Tito, não procure conhecer a lei. Não, ele está dizendo, não discuta, não entre em discussões por conta disso. Então ele não está dizendo para você, você não deve conhecer o que é uma coisa, o que é outra. Você pode sim conhecer. O que ele está dizendo é que discutir é tolo. Sabe, ficar discutindo coisas pequenas. Porque a palavra está falando isso aqui, eu sou isso, queridos. Vamos falar sobre salvação, vamos falar sobre evangelho, né? Sobre boas novas. Tem tantas pessoas perdidas precisando ouvir sobre salvação. Talvez você vai falar, pastor, mas então por que você tem um canal? Por que a igreja, né, tem um canal falando sobre teologia, sobre ensino da palavra, escola bíblica? Querido, primeiro que nós estamos te ensinando. E segundo que nós não ficamos aqui discutindo, né, debatendo. Né? Então olha só o conselho, porque tem pessoas que perdem tempo. Né? Esse é um conselho que eu acho muito importante de Paulo. Deixa eu olhar o tempo aqui que eu não quero passar. Bom, já passamos um pouquinho, deixa eu finalizar então. E outro conselho de Paulo a líderes, a pastores e a você também, que não é líder, que não é pastor, mas que está assistindo a aula. Olha só o que ele diz, versículo 10 do capítulo 3. Guarde esse versículo no seu coração. Ele diz assim, ao homem faccioso, ele está dando um conselho para Tito, lembra disso? É uma carta para Tito. Ao homem faccioso, ou seja, ao homem rebelde, ao homem teimoso, em outras traduções vai dizer ao homem que causa divisão, depois da primeira e da segunda admoestação, ou seja, depois da primeira ou da segunda exortação, correção, evitam. Olha só, deixa eu ler em outra tradução para ficar um pouco mais claro para você. Ele diz assim, quanto àquele que provoca divisões, adverte-o uma primeira e uma segunda vez. Depois disso, rejeitam. Olha só o conselho de Paulo. Não fica perdendo tempo com gente que não quer mudança. Sabe aquele que é teimoso, aquele que é rebelde, aquele que causa divisão, aquele que é faccioso, aquele que fica dentro da comunidade cristã, dividindo as ovelhas, dividindo o povo, criando contenda, criando divisão. Adverte ele uma vez, adverte ele uma segunda vez. Depois disso você evita, você rejeita, você sai de perto dele, não corrija mais. Porque às vezes, querido, nós ficamos perdendo tempo, né? Não, mas a pessoa, olha, fez isso, mas agora ela vai melhorar. Olha o conselho de Paulo. Por quê? Porque, mas será que Deus faria isso? Será que Deus rejeitaria alguém? Olha, o versículo 11 vai completar. O versículo 11 diz assim, sabendo que esse tal está perdido, pervertido e vive pecando e já por si só está condenado. Ou seja, eu vou pregar a palavra, eu vou corrigi-lo uma, duas vezes. A pessoa não quer mudança, conselho de Paulo, olha, rejeitam, evitam. Né? Tem várias pessoas precisando ouvir a palavra de Deus. Tem pessoas sedentas por uma palavra de salvação, por uma boa nova, pessoas perto de você. E às vezes nós ficamos perdendo tempo com aquele que causa divisão. Bom, tarefa da semana, que é gravar um versículo, memorizar um versículo. O versículo é Tito capítulo 2, versículo 11, que diz assim, porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens.
Tito capítulo 2, versículo 11. De novo, porque a graça de Deus se manifestou salvador a todos os homens, a todos os homens. Tito capítulo 2, versículo 11. Essa é a tarefa dessa semana e eu quero encerrar a aula podendo orar por você, por mim, pela semana. Pai, obrigado por essa aula, obrigado por esse texto. Pai, em nome de Jesus, que os teus filhos possam receber esse ensino, esse estudo, de forma que o Senhor possa instruí-los, Pai. De forma que o Senhor... Aqui o meu papel foi apenas mostrar a palavra. O meu papel foi apenas dizer aquilo que a palavra está mostrando, está nos ensinando. Agora é teu papel, Espírito Santo, ir lá no coração de cada um e encaixar essas palavras da maneira correta para cada ocasião, para cada oportunidade. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa continuar nos ensinando e que o Senhor possa continuar colocando em nós, em cada um de nós, o desejo e a sede por conhecer mais do Senhor. Pai, nos dê uma semana abençoada, em nome de Jesus, que o Senhor possa cuidar de cada um que me assiste, que me ouve, que me vê agora, cuidar da nossa casa, da nossa família, que nós tenhamos uma semana abençoada, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Fique com Deus e até a próxima aula.